Estamos então aqui. E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui pro nosso projeto de canal, né? Bem incipiente ainda. E hoje eu vou falar, na verdade, um update daquele vídeo sobre o rebaixamento, né? Quem são os principais, digamos assim, favoritos ao rebaixamento. E se passaram 3 rodadas e agora faltam 5 rodadas pro fim do campeonato. E vou tentar fazer um prognóstico aqui, baseado em atuações e baseado em como essas equipes tendem a se comportar, e talvez possa te dar alguns insights para possíveis mercados, digamos assim. Então aqui eu construí um cenário com alguns dados que eu captei. Quem briga ainda segue os mesmos 7 times: Botafogo já degolado, Curitiba, Goiás, Bahia, Fortaleza, Sport e Vasco. Você lembra que eu falei que tem aquela síndrome do rebaixamento, cara que esperneia, cara? O Curitiba vem fazendo isso, vem vendendo caro os seus resultados. Tava com uma vitória encaminhada com o Fluminense, deixou o Fluminense virar e depois empatou ainda, mas vendeu caro um jogo em casa. Depois contra o São Paulo também buscou um empate fora de casa e jogou bem, dentro das suas limitações, não se expondo muito, não se atirando para ataque. E contra o Grêmio também, pegou um time bem treinado, bem do Grêmio, né, já consolidado no cenário nacional, e conseguiu buscar um empate em casa. São bons resultados e jogos que com um desempenho bom até pro time, pra realidade do Curitiba. Porém já está muito atrás do Escape, né? Que hoje seria o Fortaleza, o último time da zona. Então tá 8 pontos atrás. Aqui eu trouxe os times, como estão hoje, né? 0 é a linha limite aqui, então o Sport e Fortaleza estão com a mesma pontuação. O Fortaleza está, por critérios, é o primeiro zona de rebaixamento. Botafogo 12 pontos atrás, Curitiba 8, Goiás 6, Sport na mesma pontuação, Bahia 1 a mais e Vasco 2. E aqui eu trouxe ao lado também a probabilidade deles serem rebaixados de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Eles têm um trabalho bem bacana lá, até se você quiser ver outras coisas. Eles estão, hoje eu acho que o Campeonato Mineiro, Série A só e Série B eles trabalham com probabilidades, mas é bem legal. E então, Botafogo e Curitiba 98, 99%, né? E o Goiás agora com a última derrota em casa com 93%. O Goiás que até buscou uma vitória fora de casa contra o Santos, né? Se aproveitou do momento do Santos, foi agilidade, se poupando para Libertadores, mas perdeu em casa pro, agora não me recordo o time, pro Ceará, se não me engano, e perdeu agora a última pro Fluminense 3-0. Então dificultou muito o time do Goiás, que eu falei que era um time que tinha um dos melhores desempenhos, e tinha mesmo, mas agora parece que está ficando muito distante. E a briga mesmo parece que vai se concentrar entre Fortaleza e Sport. E eu acredito que o Bahia hoje é o time com mais know-how, com mais potencial para sair dessa zona. Então vamos projetar aqui. Cara, o Botafogo... Vamos começar por baixo, bem baixo, né? O Botafogo então tem 3 confrontos. O Sport, o Grêmio e Goiás. Provavelmente já vai estar matematicamente rebaixado nessa série aqui. Joga em casa contra o Grêmio. Dos jogos, Grêmio e Sport são em casa. E o Goiás fora. Então o Botafogo pode dar uma munição muito boa para os concorrentes ali, ou pode puxar eles para o seu caminho para uma Série B do ano que vem. A priori, todos os jogos do Botafogo é azarão, mesmo em casa. O Botafogo não tem potencial nenhum, não consegue impor jogo, uma dificuldade tremenda no meio campo, o psicológico totalmente abalado, às vezes até tem a bola, mas toma um gol aí, já vai 2-3, não é um time que toma muitas goleadas, mas é um time que abre 2 e não busca mais. Temos o Curitiba assim é um time para ficar atento. Eu acho que o Curitiba vai lutar ainda um pouquinho mais ainda, não vai ser tão fácil esse rebaixamento, e tem um jogo chave contra o Fortaleza. Esse é um jogo chave. Aqui ou o Curitiba morre, ou o Curitiba se põe a briga, porque é um confronto direto, né? Diminui a 5 pontos a distância, pode diminuir a 5 pontos primeiro da zona. Então, confronto chave. Só para explicar as cores: vermelho que eu coloquei onde eu acredito em derrota, verde, vitória desses times, e o amarelo, uma dúvida, ou talvez um empate. Amarelo, empate, jogo para empate, e em branco eu deixei aqui os jogos que vão mudar o cenário e tem dificuldade. Então, Botafogo, eu vou buscar lei Botafogo nesses jogos. É o que eu vou buscar, né? Não quer dizer que eu vou fazer essas entradas a Panther aqui, mas é o
O meu pensamento para os jogos do Botafogo. Curitiba e Fortaleza. Aí que tá. Aqui muito detalhe. Curitiba e Fortaleza. Se o Curitiba e vai fazer um jogo duro com o Fortaleza, pode apostar. O time do Fortaleza é um time que mais caiu no segundo turno. Desde que o Ceni saiu, o time se afundou. Então, eu vou tirar o Curitiba para depois, que é um cenário totalmente diferente, que é uma tabela relativamente simples do Curitiba, uma das mais simples. Depois temos o Goiás. O Goiás, eu acredito que se complicou muito, agora pega o Atlético Mineiro fora, em casa, mas é um jogo que eu aposto mais. O cenário se desenha para uma derrota do Goiás, né? Depois um Bahia fora de casa, onde um cenário pró-Bahia, mas não tanto, dependendo do resultado contra o Atlético Mineiro. Se o Goiás conseguir um bom resultado com o Atlético Mineiro, esse jogo do Goiás com o Bahia vai ser encardido. Se o Goiás já chegar nesse jogo contra o Bahia com uma derrota do Atlético Mineiro, que é o cenário mais próximo, que hoje a gente desenha esse cenário, é um jogo para o Bahia fazer os 3 pontos. E depois o Botafogo em casa, que aí são 3 pontos, né? Coloquei trabalhar nesse back, ainda mais se estiver brigando para não cair. Esse jogo aqui, se os dois times estiverem rebaixados já, esquece, foge dele. Depois temos o Bahia e Fluminense. Eu acredito na vitória do Bahia. Vou até escrever aqui, acredito na vitória do Bahia. Vitória. Outra vez só. Contra o Flu. O time do Fluminense é um time que não tem desempenho, na minha concepção, mas que tem um baita de um trabalho do Odair Helmut, que deixou aquele time naquele patamar acima deles, e hoje tem uma vaga para Libertadores garantida, hein? Fluminense, parabéns, o campeonato Fluminense é muito bom de acordo com as suas limitações de elenco, orçamentário. É um baita é um dos times revelações do campeonato, é o Fluminense. Depois temos o Fortaleza. Fortaleza é uma total incógnita, né, cara? Que pega o Coritiba. Esse jogo vai virar a chave. Depois pega o Vasco, e aqui eu acredito que o Fortaleza tem bola para ganhar do Vasco. O tipo de futebol que o Vasco se propõe a jogar bate com o esquema de jogo do Fortaleza. E depois pega o Palmeiras fora. O Palmeiras já que ganhou a Libertadores agora, que não tem mais nada no Brasileiro. Então aqui eu acredito numa vitória vou até botar, não tinha colocado. Uma vitória do Fortaleza. E aqui são 2 jogos chaves. 2 jogos em casa que pode virar chave ou não, contra Coritiba e contra Vasco. Eu acredito que o Fortaleza tem potencial para ganhar do Vasco. Na minha concepção, aqui Fortaleza tem mais. Outra diferente, acredito mais na vitória contra o Vasco do que contra o Coxa. Eu acredito nisso. O estilo de jogo é diferente. São estilos de jogos que embatem. Acredito num 1-0, um jogo sem poucos gols, que é o jeito que o Vasco vem desenhando nos últimos jogos, com o Luxemburgo. Cede pouco, mas marca pouco. A exceção foi contra o Galo, naquele zoom de gol, né? E depois temos o confronto contra quem vai decidir, eu acho que é esse Curitiba. O Fortaleza pode dar uma bela de uma arrancada aqui e se consolidar na Série A do ano que vem. Tem mais elenco do que o principal concorrente hoje é o Sport. Na minha concepção, quando começou o campeonato e até a virada do retorno, eu acho que isso, hoje talvez o Botafogo brigue com ele, o Sport é o pior time da Série A. O Jair Ventura faz um bom trabalho mesmo, estando lá na zona do rebaixamento. O Sport é o pior time da Série A, na minha concepção. Vamos lá então, o Sport. A diferença do Sport é que o Sport tem um bom jogo contra o Botafogo agora e pode dar uma abertura, já que o Fortaleza tem um jogo dificílimo contra o Curitiba, e isso pode pesar no psicológico. Então, acredito na vitória contra o Botafogo, aqui que é a vitória de 1-0 para não se complicar. Derrota nesse jogo contra o Botafogo, as chances do Sport serem rebaixados aumentam consideravelmente. Eu acredito que se não ganhar o Botafogo, o Sport é o principal candidato a ser rebaixado. Por elenco é o Sport. Por elenco é o Sport que fecha essa zona de agora. Depois pega um Inter fora, difícil, derrota para o Sport. O Sport não tem time para encarar o Inter lá no Beira-Rio. Nessa fase do Inter, não.
Não que o Inter seja aquele time que tem um desempenho, um grande desempenho, mas não consegue fazer frente. E depois o Bragantino fora também não faz. O Bragantino é um dos melhores times do Brasil hoje. Incrivelmente, isso é incrivelmente, né? Então, tabela complicada do Sport. Só acredito na vitória contra o Botafogo aqui. Se buscar mais que pontos certos, vamos botar aqui uma coisa aqui, pontos certos. Pontos. Certo é muito pesado, né? Certos naquela, vamos botar assim. Botafogo não tem nenhum ponto certo. Eu acredito que o Coritiba tem 6 pontos certos. O Goiás, eu vou com 3 aqui. O Bahia, eu vou com 3 aqui. O Fortaleza, eu vou com 6 aqui, podendo ser 9. Então, por isso que eu acredito que o Fortaleza vai escapar. O Sport, eu vou com 3 aqui. E o Vasco tem um Flamengo agora, que é um clássico, né? Difícil, mas o Vasco costuma encardir pro Flamengo. Eu lembro daquele 4x4 no campeonato passado. Depois um Fortaleza fora, que é um jogo que vai decidir muita coisa. Eu acredito aqui, eu não posso ser incongruente, então eu acredito que o Fortaleza ganhe do Vasco por estilo de jogo. E depois um Vasco contra o Internacional. Eu acho que o Vasco pode segurar o Inter. Nesse esquema de jogo que o Vasco joga, eu acho que o Vasco tem muito mais chance de segurar o Inter do que o Sport. Então, e é difícil gravar. Então o Vasco tem uma sequência aqui muito difícil. Aqui, de ponto certo é 1 ou 0, né? Porque pega um Inter, tabela ruim do Vasco. Nesse sentido aqui, então, o Botafogo é rebaixado já, né? Trabalhar ali, Botafogo. Curitiba. Difícil, hein? Se o Curitiba buscar um empatezinho aqui, hein? Complicado, hein? Goiás e Bahia fora, como é na casa do Bahia, eu vou sair de cima do muro aqui, pessoal. Eu vou colocar uma vitória do Bahia aqui. Isso aqui são opiniões e como eu vou buscar trabalhar. Não quer dizer que eu vou dar esses backs de leis aqui a todo custo. Não vou não. Eu acho que o Goiás perdeu o campeonato, o seu campeonato, né? Ali naqueles jogos contra o Ceará. Aquele jogo foi... Se tivesse ganhado aquele jogo ia estar 3 pontos só. Agora tem que tirar 6 pontos, tendo 2 jogos difíceis. Vou colocar uma adenda aqui. Se o Goiás... E aqui entra na questão psico, né? Se o Goiás não perder para o Galo, jogo complicado para o Bahia. A minha concepção é essa. Se o Goiás não perder por Galo, eu acho que o empate é um bom resultado pro Goiás contra o Galo. Ele complica o jogo contra o Bahia. Aí eu vou até deixar em aberto aqui. Condições normais, temperatura e pressão, o Bahia é favorito para ganhar do Goiás em casa. Mas não se o Goiás estiver vivo ainda. Então vou deixar em aberto aqui. E o outro jogo seria Fortaleza e Curitiba também. Jogo de um estopo assim, complicado, hein? Se o Curitiba ganhar do Fortaleza, é uma briga braba, hein? O Vasco tem uma tabela muito complicada. Aqui eu vou vou colocar aqui só para não assim, time que poucos gols e marca poucos também, talvez algum handicap. Eu vou trabalhar um handicap do Vasco contra o Flamengo. A odd do Flamengo vai estar amassada provavelmente. Será que já tem odds? Vamos ver aqui. Que é o próximo jogo, Flamengo 1,33. Não, aqui eu vou trabalhar um handicap violento no Vasco. O Vasco não vai tomar uma goleada do Flamengo. Vou trabalhar um handicap violento no Vasco aqui. Um handicap mais... Eu trabalho com segurança. Vou trabalhar com um 2,75, acho. Um 2,5. Depois eu ver como é que tá. Talvez um 2,25. Acho um 2,25 é uma boa pedida ainda de handicap. Time que e quanto ao Sport... o Sport vai ter
Beck contra o Bota. Aqui onde é que eu botei dúvida, eu vou botar empate. Vamos projetar aqui. Então, nesse cenário, o Vasco 2 pontos vai a 3, né? 2 além do rebaixamento. Sport com 0 mais 3 vai a 3. O Fortaleza com 0 mais 6 e um possível empate, vou botar 7. O Bahia com 1 ponto acima, uma vitória contra o Flu, eu acredito na vitória contra o Flu. 3-6 mais, vou botar um empate aqui, podendo ser vitória contra o Goiás, dependendo do resultado do Goiás. 3, 4, 5. Goiás com menos 6 ganha no Botafogo, menos 3. E um empatezinho contra o Bahia, forçando um pouco, menos 2. Coxa, o Coxa com menos 8 vai a menos 2 com a vitória. Vou botar um empate, menos 1. É difícil o Coxa, hein? E o Botafogo fica nos menos 12 dele, que não vai fazer nenhum ponto, eu acredito. Então, nesse cenário, os 4 times que estariam rebaixados nas próximas 3 rodadas, depois tem as 2 últimas rodadas, que eu projeto seriam Botafogo, Coxa, Goiás, com o Coxa ultrapassando o Goiás, e 5 pontos depois, que já de menos 2 para 3 são 5 pontos de diferença, né? Só para não ter assustar na minha conta aqui, que não é nada difícil. A briga seria mais entre Sport e Vasco, hein? Muito disso influenciado pela sequência dificílima do Vasco. Talvez o Vasco busque pontos contra o Flamengo, mas o jogo vital vai ser contra o Fortaleza. O Vasco não tá empolgando. O Guxa vem fazendo esses empates aí, mas vai arrebentar essa corda deles aí. Eu acredito nisso. Contra o Bahia, eu acho que já era para ter perdido. Vai ter que fazer o uso da força da casa. E o jogo em casa dessa sequência de 3 é contra o Internacional, que tá numa baita de uma sequência complicada a vida do Vasco, hein? Mas no futuro, depois por decidir entre os dois, eu acho que o Vasco ainda leva vantagem pro Sport, que na minha opinião é o time mais fraco desse campeonato, com o Botafogo. Acho que hoje era isso, então, que eu tinha para falar aqui. Curitiba, não botei nada aqui, bom time para... Hoje, um dos... Esse título aqui era do Goiás no último vídeo, né? Sobre o rebaixamento. Hoje é do Curitiba. Tem o melhor futebol da zona do rebaixamento, antes que os times estão na zona do rebaixamento. Acredito em 2 vitórias contra Santos e Palmeiras. Contra o Santos eu acredito porque o Santos já não tem muita coisa no campeonato. O Santos tem mais time. Eu tô com talvez um preconceito meu com relação ao Santos, mas acredito no Curitiba. E se o Curitiba ganhar do Fortaleza fora, o que não é nada de outro mundo, o Curitiba se postou numa briga de uma maneira bem considerável, hein? Ficar atento. Então, Botafogo ganha em todos, fuja do Botafogo. Curitiba é o time com o melhor futebol hoje dos que estão dentro do rebaixamento. É um time para se cuidar, os jogos do Curitiba. Não está cedendo muitos gols, não. Passou a fase do Curitiba ceder muitos gols. Goiás caiu muito nas últimas 3 rodadas. A chave do time do Galo vai passar por jogo contra o Galo. Se perder pro Galo, esquece o jogo contra o Bahia e uma vitória protocolar contra o Botafogo. Se ganhar do Galo ou não perder pro Galo, aí sim, um jogo vivo ainda contra o Bahia. O Bahia torce pro Goiás perder pro Galo, né? Depois o Bahia tem acredito na vitória contra o Fluminense e acredito, se tiver vitória e derrota contra o Goiás, acredito na vitória contra o Goiás, mas depende muito de como o Goiás vai chegar. E depois um Atlético Mineiro fora, até pela força do Atlético Mineiro, ser o melhor mandante do campeonato, acredito numa derrota do Bahia. Depois temos o Fortaleza eu acredito bastante na vitória contra o Vasco e o Palmeiras, é um time que... Palmeiras vai eu acredito que todo mundo que joga contra o Palmeiras na vitória contra no time oposto ao Palmeiras, né? Já não tem mais nada no brasileiro, vai jogar o Mundial agora e tem a Copa do Brasil para decidir, então não tem por que ficar correndo risco de lesão e jogando as ganhas. Então tem o Fortaleza, muito do Fortaleza passa pelo esse jogo contra o Curitiba, que é um jogo difícil.
é um jogo de poucos gols. Depois um Vasco, eu acredito que o time do Fortaleza é mais fácil pro o Fortaleza ganhar do Vasco do que do Coritiba, na minha opinião, e depois um Palmeiras. Então, de todos os times aqui que estão nessa briga, é a tabela mais tranquila, que não é nada fácil, mas o Fortaleza pode sim fazer 9 pontos desses 9 a disputar, não é nada de outro mundo. Depois o Sport sim, uma tabela duríssima. Tem o Botafogo agora que tem que dar. O Botafogo é o time para deixar o Sport vivo no campeonato. Tem que ganhar esse jogo e depois o que vier é lucro contra Inter e Bragantino fora. Tem que ganhar o jogo do Botafogo e depois, se conseguir buscar um ponto desses 2 jogos fora, espetacular. Acredito que não vai buscar. E depois o Vasco. O Vasco também é uma tabela muito complicada. Vai pegar os 2 postulantes ao título, Flamengo e Inter. E um Fortaleza nesse meio, né? Eu vou trabalhar aqui, é um time que cede poucos gols, marca poucos gols, e eu vou trabalhar um handicap muito forte nesse Flamengo. Talvez 2,25, talvez 2,5. Vou ver como é que estão as odds mais próximas ao jogo. Eu acho que é isso então, pessoal. Eu trouxe as probabilidades, cenário atual, o que eu acredito que eu vou fazer no jogo, um cenário projetado aqui. E depois talvez a gente faça um update desse vídeo e ver o que a gente acertou, o que a gente errou, né? Ninguém é mandinar aqui para acertar tudo também. Seria isso, valeu!